só, qual o seu tipo de aposentadoria? Coloca nos comentários, né? Você se aposentou por invalidez? Você se aposentou por invalidez, acidente de trabalho? Ou você se aposentou por idade? Você se aposentou por tempo de contribuição? Ou seja, são vários tipos de aposentadorias, não é verdade? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um tipo de aposentadoria que eu sei que muitas pessoas são aposentadas por esse tipo de aposentadoria e existe o que? Algumas restrições, tá? Existe algumas restrições para esse tipo de aposentadoria. E qual seria ela? Seria a aposentadoria por invalidez, seja somente a espécie 32 ou também a espécie 92, que é a aposentadoria por invalidez, acidente de trabalho, certo? Então, esses dois tipos de aposentadorias, existem muitas restrições, por exemplo, para a contratação de empréstimo consignado, principalmente quando o aposentado, quando a aposentada tem menos de 60 anos de idade. E isso acontece por quê, pessoal? Devido aos inúmeros pente finos que acontecem no INSS, principalmente quando acontece de cortar muitos benefícios. Aí o que acontece? Os bancos vão lá e modificam, né, as suas regras, deixando cada vez mais difícil a contratação. E por que acima de 60 anos já não tem essas regras, né? Porque a probabilidade de perder o benefício é muito menor acima de 60 anos, certo? Principalmente uma aposentadoria por invalidez acima de 60 anos. O risco de perder essa aposentadoria é bem pequeno, exceto se observar, né, identificar na realidade alguma irregularidade, tá? Eu vou trazer aqui para vocês algumas regras de alguns bancos para a contratação, por exemplo, de empréstimo consignado, principalmente quando é aposentado por invalidez. Por que as outras aposentadorias, por exemplo, a por idade, a por contribuição, não tem essas regras, né? Porque é mais difícil perder o benefício, não tem que passar por perícias constantemente, diferente da aposentadoria por invalidez. Então, existem essas regras e vocês precisam ficar atentos a elas, né? Para saber se realmente você se enquadra dentro das regras ou não, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o Banco Daicoval, tá, pessoal? Um banco que está aí bem à frente na questão de portabilidade, né? Um banco que eu sempre comento aqui com vocês que é um banco que realmente está fazendo muita portabilidade. Porém, para a espécie de invalidez 32 ou 92, existe algumas regras, tá? Qual a regra principal que o Banco Daicoval pede? Olha só. A idade acima de 55 anos até 59 anos, ele pede que tenha pelo menos 15 anos de benefício. Na realidade, 13 anos de benefício. Não pode ser contando o tempo de auxílio doença, tem que ser 13 anos de aposentado, tá? Não pode contar o tempo de auxílio doença. Muitas pessoas contam, desde que eu recebo o benefício dá 20 anos, por exemplo. Não, tem que contar a partir do momento em que foi aposentado, certo? Essa é uma regra principal para o Banco Daicoval para conseguir fazer portabilidade. Para contrato novo, ele já tem uma flexibilidade maior, tá? Então, por exemplo, acima de 40 anos, ele já aceita para contrato novo, independente da quantidade de anos que tenha de aposentado. Mas para portabilidade, já não tem essa mesma regra, que seria muito bom, né? Acima de 40 anos, não ter essa regra de questão de quantidade de tempo de aposentadoria. Mas, infelizmente, só existe essa flexibilidade
para contratos novos, tá? Quando você tem margem, vai fazer um contrato novo. No caso, para portabilidade, tem que ter pelo menos 13 anos de aposentado ou aposentada, certo? Essa é a regra pelo banco da Ecoval. Depois nós temos um outro banco também que atende essas espécies, né, a 32 e a 92, que seria o Banco Facta Financeira, tá? E existe duas regrinhas para o Banco Facta Financeira. Olha só, até 54 anos de idade, prestem atenção, até 54 anos de idade, a regra é, desde que tenha passado por perícia de 2018 para cá, até 2024, obviamente. Ah, eu passei em perícia em 2015. Não é aceito, tá? Tem que ter passado por perícia de 2018 para cá. Ah, Aniele, mas eu tenho então 56 anos, 55 anos. Qual vai ser a regra? Já é uma outra regra para conseguir fazer uma portabilidade pela Facta Financeira, tá? Então, até 54 anos, a regra é ter passado por perícia de 2018 para cá, certo? Acima de 55 anos até 59 anos, tem que ter pelo menos 15 anos de benefício. Lembrando mais uma vez, não pode contar o tempo de auxílio-doença, somente o tempo de aposentado, certo? Ah, então eu tenho 55, 56, 57, 58, 59 anos, tem que ter pelo menos 15 anos de aposentado. Essas são as regras principais, tá? Depois nós temos um outro banco também que atende a espécie 32 e a espécie 92, que são as aposentadorias por invalidez, que seria o Banco Pan, tá, pessoal? O Banco Pan, ele tem uma regra um pouco mais flexível quando é esse tipo de aposentadoria, tá? Ele atende independente da idade, mas é claro, vai passar por uma análise interna do banco e o banco vai analisar se vai aceitar o seu contrato ou não. Mas é um dos bancos que mais aceita essas espécies, tá? Tanto de aposentadoria por invalidez normal, quanto a aposentadoria por invalidez, acidente de trabalho. Então, são os principais bancos aí que atendem esse tipo de benefício, tá certo? Mas tem que se atentar às regras. Infelizmente, existem essas regras, só não vai ter essas regrinhas se você já tiver mais de 60 anos. 60 anos para cima, já não tem mais essas regras, tá? Aí é como se fosse uma aposentadoria normal, né? Por idade, por contribuição especial, enfim, acima de 60 anos já não entra mais essas regras. Todas essas regras, elas só serão válidas no caso de aposentadoria por invalidez abaixo de 60 anos. Ficou claro, pessoal? Vocês entenderam como funciona para esse tipo de aposentadoria?